Vamos lá, você que não mandou, dá tempo, pode mandar, anotando nosso telefone, queremos a sua participação. O que vocês acham do cristão estar sempre no monte? As pessoas têm buscado mais as coisas físicas e palpáveis, ao invés de buscar mais estar na presença de Deus, como tem andado nosso monte espiritual. Esse sim não podemos deixar de lado. Aqui ela vai falando uma pergunta, o que vocês acham dessa coisa de monte, espaço, local, ou monte ao quarto, ou monte ao coração? Como é que a gente pode interpretar essa teologia do monte? Bom, primeiro, a gente vai seguir o exemplo de Jesus. Ele crescia em espírito e em sabedoria. A pessoa que busca muito somente as coisas espirituais e não busca sabedoria, ele vai ficar um crente cheio do poder mesmo, mas de sabedoria vai ser fraco. Uma igreja também cheia do poder, sem sabedoria, fica fraca. Também muita sabedoria sem o poder, fica uma igreja fria. Entendeu? Agora, para buscar a Deus, tem vários locais de buscar. Os apóstolos, por exemplo, foram batizados com o Espírito Santo sentado. Entendeu? Sentado dentro do cenáculo ali. E uma coisa eu queria ver, Pablo. Eu queria ver a Maria, mãe de Jesus, falando em línguas estranhas, que ela estava lá também. Entendeu? Ninguém prega sobre isso, mas eu queria ver Maria falando língua lá com as 120. Isso é a coisa mais linda que eu queria ver. Mas subir o monte é muito bom. Ir para os desertos, Jesus fazia isso, entendeu? Porque existe 3 tipos de oração. Existe a petição, existe a súplica. A petição você pedir realmente, eu estou precisando disso, daquilo. A súplica é você orar chorando. E existe o clamor. Se eu começar a clamar aqui, começar a gritar aqui, o pessoal diz, esse cara é doido, esse cara está falando coisa. Então o clamor é para um lugar deserto. Entendeu? Seja lá um monte, no quarto não dá para você gritar, 3 horas da manhã não dá para você gritar, entendeu? É a hora que você recebe mais poder. Agora, eu acho que a pessoa ficar direto no monte já não está legal, não. Ele tem que ter uma vida, ele tem que descer o monte, passar Deus para aquelas pessoas, tem que ter um tempo para cuidar da família, tem que ter um tempo para ele chegar na igreja, pregar o que ele recebeu no monte, as pessoas receberem ali também, entendeu? Ele tem que ter um tempo para tudo, para estudar, para trabalhar, para se dedicar, até a esposa. Muitos casamentos estão acabando e o cara só fica no monte, a esposa, como é que é? Esse monte não vai acabar, não? Acho que a mulher fica até com inveja do monte. Meu Deus, eu queria que me amasse igual ama um monte. E aí, pastor Bruno, como é que você entende essa teologia do monte? Ô, Pablo, a gente precisa fazer algumas divisões antes da gente tratar diretamente do assunto. Primeiro, como é que é tratado o monte? O monte é tratado como lugar santo, então já surge um problema. Porque não existe lugar santo. O lugar santo é o ser humano que pode ser santo. O ambiente não é santo. Tem pessoas que chegam no monte, fazem até uma oração em portaria antes de subir. Tem que pedir perdão porque aqui é um lugar santo. Isso não existe. Eles tinham o hábito de orar ao monte? Tinha, justamente para buscar essa questão da intimidade, uma do multidão isolamento. que seguia ele. Às vezes ele precisava, por exemplo, o sermão da montanha. Se afastar. Ele precisava se afastar para dar ensinamento específico para os seus discípulos. Exatamente. E eu acho, Pablo, é isso que eu ensino na minha igreja, eu acho que tem um outro lugar muito especial também, que as pessoas estão deixando de lado, que é a casa de Deus. Desde 2 Crônicas 7, a resposta veio no 7, Deus falou com Salomão, né? A partir de agora os meus ouvidos estarão atentos, os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos. Será chamada casa de oração. Então, assim, existem esses lugares que acabam facilitando, mas João 4 deixa muito claro, a postura do adorador é muito mais importante do que o lugar onde ele está orando. Maravilha, olha aí, são 10 perguntas hoje que nós iremos responder. Tem mais um aqui, pastores, é um conselho de uma irmã, de um irmão. Diz assim, eu estou quase 3 anos separado da minha esposa. Eu quero muito a restauração e ela está irredutível. Eu tenho sofrido muito com isso. O que eu faço para reconquistar a minha esposa? Olha aí, primeiro nós já vamos aqui orar pela sua vida, que Deus te dê sabedoria e graça. Mas, pastor, como é que a gente faz para orientar o pastoral para esse homem aqui? Primeira coisa, o casamento é feito
sabe? Com amor. Aí casou com amor. O amor acabou? Não, o amor não acaba. O que é amor? Amor é diferente de muitas outras. Tem 3 tipos de amor, né? Eu não vou entrar nesse mérito, senão não vou explicar a linha de pensamento que eu tenho. O amor não acaba, entendeu? Eu vou falar amor ágape, amor eros. Não, amor é amor. Isso aí não é amor. Isso aí é carnal, coisa carnal. Mas o amor não acaba. Aí o que acontece? Aí vai olhando o programa de televisão, as informações, e nós somos induzidos por essas informações. Aí vai se esfriando, acaba. Aí fala, não, acabou tudo, não amo mais você. Tem casos assim. Então, não sabe às vezes que é um espírito que entrou no coração daquela pessoa, entendeu? Geralmente, eu não sei se eu posso citar o nome de alguns espíritos, tem problema não, né? Fala aí, eles vão aparecer ou não? Não sei. Maria Padilha, Pombagira menina, Pombagira cigana, Pombagira do cabaré. Isso tudo aí destrói lares, família. Cada um tem uma função. E não existe demônio fêmea não, hein? Não existe demônio fêmea não. Demônio macho e demônio fêmea. Não existe. Mas isso pode ser subjetivo também, essa interpretação? Por exemplo, o diabo, né? O diabo ele não tem sexo. Então não tem demônio fêmea. E quando fala pombagira menina, é que age na vida de criança. Pombagira do cabaré faz as mulheres andar pelos cabaré. Será que o que esse homem está vivendo pode ser uma influência maligna? É isso? Exatamente. Quando a pessoa não entende que a maioria dos casamentos se esfriam, entendeu? Por causa de um espírito das trevas que se aloja no coração daquela pessoa. Pode ser também uma falta de responsabilidade do próprio casal? Aí o psicólogo vai conversar com ele. O psicólogo não expulsa demônio. Aí vai para o conselho não tira demônio. Aí vai um pastor, coitado, vamos dizer, o que sobe o monte, o que jejua, o que não conhece nem a Bíblia, vai lá, faz oração, saia do coração dela, Satanás. Aí o demônio sai e acaba tudo. A pessoa volta ao normal. Já aconteceu isso várias vezes na minha igreja, na minha casa chegou um casal lá que estava separado. Eu não sinto mais nada por ele. Acabamos de fazer a oração, a minha esposa segurou a menina que caiu, quando levantou, voltou o amor ao esposo. Voltou não, nunca saiu dali. Está bloqueado o coração daquela pessoa. De ela com palavras terríveis. A gente precisa entender qual é a razão. Por que gerou a separação? Para uma mulher estar irredutível, foi algo muito terrível que aconteceu. A gente primeiro tem que entender a razão para gerar o conselho, porque até no mundo espiritual, a gente precisa até compreender isso, que o diabo só inflama aquilo que já existe dentro de nós. Existe dentro de nós. A separação não é uma causa específica do maligno. A separação é uma causa específica de um sentimento que não louvava a Deus, que foi alimentado pelo diabo. Já havia naquele casal um mau entendimento, falta de diálogo, um problema já existia. A manifestação do diabo é para aumentar aquilo que já existia. Já existia dentro daquela casa a falta de respeito, coisas desse tipo. Então, como a pergunta é meio subjetiva, é complicado dar uma resposta exata para ele, do que ele deve fazer, porque a gente não sabe, 3 anos, a mulher não quer mais. É complicado eu chegar aqui e falar, ore, jejue, faça isso, mas o que aconteceu? O que no fundo aconteceu? Bateu? O que aconteceu? Ofendeu? Por isso que as razões precisam ser conhecidas. Antes de falar para ele diretamente, a gente tinha que sentar com o casal, ouvir os dois e dar um aconselhamento. Eu diria, um conselho que eu daria é pegar o caminho inverso. Para chegar nesse ponto aí, às vezes acontece isso com a gente, no gabinete a pessoa já traz, a bomba já está toda estourada, não tem nem como ajudar. Se não conseguir, mas o que você pode fazer é pegar o caminho inverso. O que você deixou de fazer? O que faltou nesse relacionamento? Qual foi a rotina que você deixou se escravizar para chegar num ponto da mulher ser irredutível? Sim. Então, qual o caminho inverso? Ame, perdoe, e procurar lute, o pastor invista. dele ir no gabinete para ouvir os dois. Sem choro, Seja né? paciente. Aí que é o momento. Sem choro, sem dar de Seja romântico. Eu gosto de dizer que a gente faz um debate, né? Tem coisa que você faz tudo isso, ama, e a mulher não volta, fica irredutível. Aí você vê, é um demônio que está ali.
E tem muita gente que vai só pelo caminho da razão e bota uma roupa bonita, cheira, perfume, faz tudo, passeia, você faz tudo, manda rosa e tudo, é mulher irredutível. Mas nem tudo é demônio, né, pastor Sérgio? A maioria é demônio. E quando o demônio entra, pastor, tem ou indiretamente é demônio. Porque tem mulher que sofre tanto, tá com o marido tá bebendo, ela tá na igreja, entendeu? Um monte de coisa que a pessoa faz que tem tudo para a mulher separar. A mulher tá lá buscando o Senhor. Entendeu? Agora a outra, porque derrubou um copo d'água, quer abandonar o lar, quer Mas tu acha tudo. que uma esposa que é agredida pelo marido, ela deve permanecer com esse marido? O cara agride ela, bate nela, aí isso é um demônio, a mulher querer separação porque ela tá apanhando? É o porque Satanás? se ele agrediu ela, aí, já é um essa demônio na vida dele. Aí é ela que tem que orar. Pai, esse demônio tá com tanta... Rapaz, que força esse na vida dele. Tem que estar percebendo, porque a gente atribuir ao diabo coisas que às vezes é do homem, responsabilidade do homem, senão a gente tira a responsabilidade do homem. É bom que ele procure o pastor, sem choro, sem dar de coitadinho, jogar a verdade, né? O pastor deve procurar a esposa dele, porque sem conhecer a fundo a situação, é difícil dizer nós oramos coisa. para que haja restauração, mas se não se restaurar, pode ser um fruto de uma semeadura dele do passado. Mas ore, nosso conselho é ore. Nós desejamos que seu casamento seja... Olha só, mais uma perguntinha aqui. Olá, sou indígena, que coisa bonita. Sou indígena e decidi não ter filhos para me dedicar aos pequeninos do Senhor, que são excluídos da sociedade. Por causa da minha decisão, muitos dizem que eu não vou me salvar, porque sou mulher indígena e tenho que ter filhos. Eu estou pecando por causa da minha decisão? Sou Kainá, da etnia Munduruku do Amazonas. Olha só que coisa bacana. Deus abençoe. Um beijo grande para você, viu? O povo do Amazonas, o povo de Manaus. Inclusive, esses dias teve uma festa linda com 15 mil jovens na Assembleia de Deus. Pastor André Câmara foi o pregador, pastor Samuel Câmara, que é seu tio, pastor Tiago também, que é diretor da Boas Novas em Manaus. Beijo grande aí pro povo de Amazonas. Olha que coisa linda aí, uma irmã de Amazonas aí quer saber. E aí, pastor Bruno, será que ela está salva ou não está salva? Como é que faz? Como é que faz para responder? A salvação não vem por obras, a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Já é um fato para quebrar toda essa ideia. Outra ideia é que Paulo disse que era bom viver solteiro, né? Era bom que o homem não casasse. O homem se casou para não viver abrasado. Para não viver no meio da fornicação. Então, e havia muita perseguição também naquela época, olha, né? Olha, que coisa espetacular, uma menina que se abriu mão dos seus prazeres, das suas vontades para ajudar outros, para abençoar a vida de outros. Eu não teria coragem de fazer o que ela faz. É um dom, né? É bem mais fácil se casar do que tomar a decisão que ela tomou. É bem mais fácil. Eu quando me encontrei com a minha esposa, eu queria me casar, eu quero me casar. É bem mais tranquilo do que tomar a decisão de abrir mão de um direito que ela tem pelo reino de Deus. Mas ela não deve carregar essa culpa no coração. Não deve carregar porque ela está salva em Cristo Jesus. Se ela está certa de que o que ela está fazendo é a vontade de Deus, ela não se sinta culpada. Isso, só não pode fazer disso uma doutrina de que ninguém deve casar e tem que cuidar de todo mundo. E não deve dar ouvido aos opositores, aos antagônicos, dizendo que ela não será salva por causa disso. Tem também um problema, né, do dom que você falou aí. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, que ele tinha esse dom, né, de ficar solteiro, né, de não ter mulher. Porque tem muitas pessoas que, inclusive Jesus falou sobre isso, eunuco que são castrados pelos homens, aqueles que tomavam conta do harém das mulheres, né, do rei, então tinha que ser castrado. E há eunucos que se castram a si mesmo pelo reino do céu. Já esse fato aí já... Uma opção. É um dom. Ele se castrou a si mesmo. Não, peraí, eu não vou querer mulher. Entendeu? Então, mas há pessoas que não têm esse dom. Começa a cuidar de jovens. Já aconteceu. A gente tem um centro de recuperação, de meninas entrar lá e para cuidar do jovem, dizendo que ia ficar sozinha, daqui a pouquinho pegou um jovem, aí a outra foi que é casada, aí foi pregar para o outro jovem, lá acabou o casamento dela. E tem gente que não tem esse dom. Se ela tem esse dom, eu queria falar para ela que se você tem esse dom, não tem nada a ver com a salvação. É a coisa mais linda do mundo, é você cuidar de pessoas
E hoje em dia, tem muita gente que não consegue nem apacentar a si mesmo. A pregação tem que ser para edificação, consolação, exortação. E o que você está fazendo é que você está dando, não só para essas pessoas, mas para Jesus Cristo. Naquele dia, Jesus vai falar. Provavelmente você está de volta aqui para o terceiro bloco do Perguntas e Respostas. Vamos lá para mais uma perguntinha. Faltam 6 perguntas aqui para que a gente possa responder. A última foi: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Pastor Jean, Pastor Sérgio, vamos lá, Pastor Sérgio. Você está animado para Está animado, está animado. Vai. Estou animado. Tem gente que começa a dizer que pecado que não tem perdão são um só, blasfêmia contra o Espírito Santo, mas são 4. 4 que não tem perdão. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, não aceitar Jesus como Salvador. Está escrito, abriu o livro da vida, não viu o nome escrito, foi lançado no lago de fogo, né? A terceira é a pessoa que se suicidar. Será que depois que ele se suicidar, tem perdão? Não tem. E a quarta coisa que não tem perdão, ele aceitar o número da besta e o número do seu nome. Contra esse, o nome dele não está escrito no livro da vida. Então são 4. Agora, blasfêmia quer dizer mentir, caluniar, defamar, blasfêmia. Quando aconteceu isso, foi que eles viram Jesus fazendo maravilhas e falando, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, e ele não estava fazendo isso. Ele disse, se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus, é chegado a vós o reino do céu. É pessoa que blasfema, que mente. Hoje em dia tem um grupo muito grande dentro da igreja, que existe uma operação do Espírito Santo, que às vezes nós não entendemos. Eu sou aquele homem que, se eu não estou entendendo, eu fico quieto. Entendeu? Eu não vou abrir a minha boca, Deus não me revelou nada, Deus não falou nada, eu vou ficar abrindo minha boca. Posso blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se Deus me revelou, aí é diferente. Por isso que a Bíblia diz, examinar se o Espírito é de Deus. Não mandou examinar profeta, mandou examinar se o Espírito é de Deus. Como eu vou examinar se o Espírito é de Deus ou não? Eu examinando na carne. Eu tenho que estar em espírito também, entendeu? Aí vem a blasfêmia, a pessoa se apressa, vê uma operação diferente, entendeu? A pessoa falando língua diferente, ou pulando diferente, não entende o que é, aí abre a boca e diz, isso aí é o demônio, e se for Deus? Está blasfemando, entendeu? Isso é uma Pastor Bruno. Sim, a blasfêmia está ligado em atribuir ao demônio o que é a obra do Espírito Santo. Isso é a definição de blasfêmia. O que eles estão fazendo? Estão atribuindo a demônio o que o Espírito Santo, através de Jesus, também Deus soberano, está realizando. Todas as vezes que a obra é do Espírito Santo e eu atributo essa obra ao demônio, eu estou blasfemando, porque quem está fazendo é o Espírito Santo. Então, a definição é essa, simples, não tem muito argumento para ela é bem curta, bem simples, bem direta. Eu atribuí ao diabo o que é a obra do Espírito Santo. Então, tudo que o Espírito Santo está fazendo, e eu digo que é o diabo, eu estou atribuindo... Então, na prática... A única coisa que eu queria acrescentar, o que o pastor Bruno disse, é que para que haja blasfêmia, é necessário que haja a consciência. Então, não se blasfema na ignorância. Então, para eu blasfemar sobre você, eu tenho que saber a realidade sobre você e ainda assim ter coragem de te caluniar. É uma negação consciente. Uma negação consciente. Então, os homens sabiam que Jesus fazia aquilo pelo dedo de Deus. Eles não eram ignorantes acerca disso. A prova dessa consciência nós temos em João 3, quando Nicodemos, representando o colégio sacerdotal, vamos dizer assim, disse a ele, bem sabemos que tu procedes de Deus. Então, ele estava falando em nome dos demais. Porque ninguém faria as coisas que tu fazes se por Deus não tivesse sido enviado. Jesus exigiu esse respeito quando falou o seguinte, se vocês não creem pelo que eu falo, creiam ao menos pelo que eu faço. Porque as obras que eu faço testificam acerca daquele que me enviou, pois a árvore é conhecida pelos frutos. Então, diante de toda essa consciência, né, que era comum a eles, tanto é que na ressurreição de Lázaro, eles fazem uma reunião e dizem assim, e agora? Não temos mais como negar o que esse homem tem feito. Ele tem feito coisas extraordinárias que não podemos negar. É um exemplo. Mesmo assim, optaram por negar, conscientemente. Disseram, ele tem demônio. Quer dizer, sabendo que era Deus,
disseram, ele tem demônio, como bem definiu o pastor Bruno E por aqui. inveja, né? Aquilo foi por inveja. É um Exatamente. exemplo prático disso. Isso não chega na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso foi um pecado de preconceito. É negar uma ação divina por causa do testemunho aí péssimo do você do julgou cara. Eu vou dar um Bem exemplo claro aqui. mudança, Ó. né? Eu vou dar um Mudança, exemplo Deus muda o claro, homem. né? Eu já vi muitos pastores tradicionais, de confissão teológica tradicional, não crer na atualidade dos dons do Espírito Santo, sensacionistas, né? Alguns dizem, não, isso aí é o diabo que está fazendo. Eu já vi muitos se posicionarem assim, essas curas aí, quem está fazendo é o diabo. Eu não posso dizer que esses homens blasfemaram contra o Espírito Santo. Por quê? Porque na consciência deles é aquilo. Eles estão convencidos por uma questão de consciência teológica, foram formados sob essa doutrina e eles não estão na maldade. Então a blasfêmia, ela requer maldade. Ninguém blasfema na inocência. Uma pergunta que tem 4 minutos pra gente. Eu gostaria de saber se eu posso namorar uma mulher do mundo. E aí? Ele quer namorar uma mulher do mundo. Mas ele é cristão, servo de Deus? É. A Bíblia diz para não entrar no julgo desigual com os infiéis. Então, não pode. Não, quer dizer, a canga que tinha em cima do boi era para dividir o peso entre 2 boi, certo? 2 bois. Aí botavam a canga em cima. Esse negócio é chamado de jugo. Então, se esse boi aqui fosse maior, ele ia levar o peso todo, o baixinho não ia levar nada, entendeu? Então, quando fala de jugo, é isso, a vida espiritual daquele homem, daquela mulher que está lá em cima, né? Vamos fazer do homem, né? Agora, No se caso, Deus é o mandou, tá mandado. Então, não, é proibido, né? Não, eu acho, na minha opinião, que ele vai levar o peso todinho da vida espiritual, da vida material, vai sofrer um dano que Deus mandou ele não sofrer. E diz que com os infiéis, não falou que é crente, não. E tem crente dentro da igreja que é infiel. Não é pessoa fiel a Deus. Existem as exceções, mas não é uma regra, dá Deus, certo. às Né? vezes, É por isso que transforma. Deus, quando falou sobre esse versículo, ele mandou o rapaz que é cristão, né, que no caso estão falando de um homem namorar uma menina infiel. Então, não conhecer o corpo daquela pessoa, mas conhecer o caráter, quem ela é, se ela tem uma vida com Deus, se ela é fiel a Deus, se ela não é, entendeu? Porque se ela for fiel, vai dar tudo certo. Pronto, respondeu. Já tem que entrar suprindo. Por exemplo, se o pastor dá essa orientação na igreja dela, a igreja tem a obrigação de bancar, porque senão ela vai ficar na rua. É difícil, imagina. Eu respondo. Vai, pastor Sérgio. Se acontece isso na tua igreja, a mulher ganha 10 mil reais, ela paga todas as contas e ela precisa daquele dinheiro que ela tá inviável de trabalhar. Mas se o dinheiro é ilegal, pastor Pablo? Não, se é o dinheiro, nesse caso, o cara é militar, deixou a pensão, aí é legal, né? Ou não? Não, se Tudo tem o se seu não é caso. direito dela, todo ano, posso continuar aqui, pastor Sérgio? No caso do Exército, por exemplo, todo ano o pensionista precisa revisar, entendeu? A condição dele. Se ele ainda pode, inclusive, por exemplo, eu estou na reserva. Todo ano, no mês de abril, no mês de meu aniversário, eu tenho que me apresentar lá para ver se ainda tenho direito, né? Então, eu preciso refazer meus exames de saúde. No caso do meu falecimento, minha esposa teria que Recebe. todo ano, ela vai lá se apresentar para confirmar se ainda é digna daquele direito. Porque uma vez que ela perde esse direito, isso deve ser cessado. Por exemplo, filha, né? A filha até 21 anos, ela tem direito de ficar com a pensão do pai. Pelo menos ainda é assim, E a e no esposa? passado ela podia ir até o final da vida. Agora termina com 21 anos. Mas para quem tinha a lei anterior, a filha de um militar, ela ia até a morte. Se ela casasse, ela perdia. Então o que é que muitas filhas faziam? Não casavam, viviam com um homem a vida inteira sem casar para herdar o salário do pai. Estão erradas. Por quê? Porque ela agora tem um marido. Então, pela fé, Então, ela tem tá que sendo abrir mão corrupta, ela tem que abrir mão para e ser sustentada pelo marido. Exatamente. É um ato de fé. Então, ela tem que... Não, e de honestidade. De honestidade com a sociedade. E de honestidade. Eu queria dizer que já houve um caso como esse na minha igreja. A menina casou e não perdeu a pensão. É porque hoje a lei é O que eu essa. tenho a dizer para o telespectador, todos que aqui estão ouvindo, procure um advogado, porque direitos adquiridos e mais não sei o quê, eu não sei explicar o que é, mas ela não perdeu a pensão e se casou, né? Agora, nós temos a mania, nós, seres humanos,
não é pastor não, seres humanos. De querer se dar bem. Né? De ver os problemas prontos, a garota sem casamento, outra sem filho, sem nada. Mas Jesus pegou uma mulher que tinha 5 maridos, o que ela tinha era marido da vizinha, quer dizer que a mulher não era feia, era bonita, né? E fez dela uma pregadora porque olhou diferente. Olhou diferente na vida daquela mulher, viu uma maldição no casamento dela. Você imagina a mulher samaritana chegar dentro da cidade de Samaria. Ela era desmoralizada, desrespeitada, ninguém amava ela. As mulheres ficavam beliscando o marido, não olha para ela não, olha aí, agora ela está com o marido da vizinha. O diabo fez a lenha na vida daquela mulher. Então, Jesus olhou para aquela mulher totalmente diferente. O demônio fez isso, disse que não tem mais promessa na tua vida, eu vou dar um jeito na tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer não é casar não é largar aquele homem não, é ir lá pregar a minha palavra. Ela fez a obra, se envolveu com a obra de Deus, creio que largou o marido da vizinha, a maldição saiu da sua vida e Deus usou uma mulher que não tinha testemunho nenhum. Entendeu? Inclusive você tocou um assunto nesse bloco anterior, sobre o testemunho da pessoa, você não creu muito. Imagine, a cidade inteira não cria no testemunho daquela mulher, mas a água que ela bebeu e que ela derramou, que Deus usou ela, Jesus usou ela para derramar naquela cidade, foi tão forte que a cidade toda veio aos pés de Jesus. Maravilha! 2 minutinhos aqui, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber por que as igrejas evangélicas não seguem o que Jesus disse em relação ao sábado. E aí, como é que a gente responde essa pergunta? O povo de Deus guardava o sábado, né? Mas lá na... 1 minuto? Consegue 1 minuto? É um milagre, hein, rapaz? Na verdade, nós seguimos. O negócio é que eles adoravam o Deus Sol domingo, né? Então, aí vamos fazer o povo, então, que adorar a Deus no domingo também, né? Aí todo mundo ficou adorando lá no domingo, aquela coisa toda. Só que aí falou assim, bom, agora os evangélicos vão ser influenciados a adorar o Deus Sol. Inclusive, na Igreja Católica, eles passam muito com sol, assim, na Igreja Católica. Mas só que eles esqueceram que fizeram bem aos evangélicos, porque Jesus ressuscitou, foi no domingo. Foi no domingo que ele venceu a morte, foi no domingo que ele ressuscitou. Foi no domingo que ele mostrou para todos os cristãos que tem vida após a morte. Maravilha, esse pastor Sérgio é uma figura. Uma bênção. Pastor Sérgio, Deus abençoe, viu? Pastor Bruno, pastor Jean Max. O programa de hoje foi muito alegre, muito abençoado. Espero que a sua pergunta tenha recebido a resposta.